Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Se eu conseguisse antecipar a sabedoria, a maturidade que eu vou ter aos 50, aos 60, hoje aos 33, caraca, isso seria surreal, né? Cara, pra mim é simples. No começo eu não sabia que eu tava fazendo isso, mas depois eu fui entender. Eu não era apaixonado pela Elixit. Na verdade, eu nunca fui. Elixit é a empresa que eu criei com 13. Quem, em plena consciência, é apaixonado por você vender lápis, caneta, tesoura e caderno? Eu não era. Mas eu era apaixonado pelo processo. Eu era apaixonado pelas habilidades que eu colocava para jogo para transformar aquilo em realidade. E no fundo, eu sabia muito bem que aquela experiência, ela iria me deixar cada vez mais pronto para enfrentar desafios cada vez maiores. A Elixit, não existe nada mais desafiante na vida do que você empreender. E foi justamente depois da Elixit que eu criei um conceito chamado negócios pontes, ou experiências pontes, que são vivências que você tem durante um curto período de tempo, mas que são extremamente desafiantes, que vão te trazendo cada vez mais noção sobre quem você é. E foi justamente isso que aconteceu. A gente tem aquela parada, até que você falou no acelerador, eu vi no processo Landmark, não sei se eu ouvi falar. Tem o nosso lado cinzento, que é o lado que a gente não sabe, que a gente não sabe, e o lado que a gente não sabe, que a gente sabe. E como é que a gente vai descobrir as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que sabe? Somente testando. E foi isso que eu fiz. Desde muito novo, eu decidi testar, eu decidi ousar. E eu também entendi que o nosso potencial é como um músculo. E quanto mais situações desafiantes a gente vive, mais esse músculo cresce. E mais você tem condições de aguentar pesos cada vez maiores. Eu também entendi que existe uma coisa chamada exponencialidade do conhecimento. Exponencialidade do conhecimento é que a nossa vida é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. Você não enxerga o mundo do jeito que ele é, você enxerga o mundo do jeito que você é. E quando você escuta alguma coisa que eu estou falando e você adquire um conhecimento, você vai interpretar o mundo a partir desse conhecimento que você adquiriu nesse momento. Ou seja, quanto mais intensidade eu consigo colocar em aprender e amadurecer, em desenvolver, em evoluir, mais rápido isso vai acontecer. Porque esse processo de conhecimento ele é exponencial. Então, quanto mais eu sei, mais eu vou saber. E tem uma característica da neurociência que é muito doida. Que quando você gosta de um assunto, você tende a aprender muito mais sobre esse assunto do que você aprenderia se você não gostasse. Por que você está falando desse bando de coisa, Davi? Porque eu entendi um princípio, um conceito. Que é o seguinte, eu foquei em aprender cada vez mais aquilo que eu gostava naturalmente falando. Que era vender, que era me comunicar, que era criar negócios, que era resolver problemas, que era ganhar dinheiro. Eu entendi que na escola eles me diziam que eu deveria ser bom em algumas coisas as quais eu não era. Só que para mim não fazia o mínimo sentido eu querer ser bom no que eu não sou. Eu quero ser bom no que eu já sou naturalmente bom. E eu quero me tornar cada vez melhor nesse assunto específico. Então foi aí que eu foquei. Vou aprofundar e vou me desenvolver nessas coisas as quais eu sou naturalmente bom. Porque o resto eu terceirizo. Se você se respeita... Teve gente que chegou pra mim, até um papo que eu tive com meu pai, uma treta com ele uma vez, foi que eu precisava de alguém para tocar a parte da gestão financeira da minha empresa. Ele falou, Davi, você tá muito no começo, por que você não simplesmente pega e faz você? Aí eu falei, pai, porque eu respeito o meu tempo. E o tempo que ia demorar para que eu aprendesse essa habilidade... Para mim, já fazia muito mais sentido contratar alguém para fazer, porque aí eu vou estar remunerando alguém por fazer alguma coisa a qual ela já é naturalmente boa fazendo. Então, na minha vida, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero fazer nada a qual eu não tenho a capacidade de me tornar o melhor fazendo aquela coisa. Coloquei na minha cabeça, eu sou bom, naturalmente bom fazendo, vou fazer e vou aprender cada vez mais. Não sou, não quero fazer e não faz o mínimo sentido para mim. E aí eu fui descobrir o que é que eu gostava de fazer. Porque é aí que entra a parada do motivo, a parada do significado, a parada da causa. Porque se for falso, nem você vai se convencer disso. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser alguma parada que de fato bate no teu coração, que de fato faz sentido para você. E não é papo de marketing, não é papo de um plano de branding que uma consultoria vai, escreve e dá para você. É algo que de fato impacta o teu coração. E esses negócios pontes, eles te permitem justamente isso. Uma noção cada vez mais clara do que você de fato gosta de fazer, do que você de fato sabe fazer, e uma noção cada vez mais clara do que você é bom fazendo. Então,
Então, no teu caso, o IBC foi justamente o negócio ponte. Um negócio ponte. Se você não tivesse vivido aquela experiência no IBC, hoje você não teria o acelerador empresarial. Total. E eu amo essa experiência porque eu passei 16 anos aproximadamente da minha vida empreendendo, lidando com processo, pessoas, gestão, banco, fornecedor, demissão, sem nunca ter a pretensão de abrir a minha boca para ensinar outros empresários. Então, até eu tenho orgulho de dizer que boa parte do meu patrimônio foi feita antes de eu ensinar empresários. Então, eu fiquei no campo de batalha, em skin in the game, muitos anos antes de começar a ensinar. E hoje ainda estou no campo de batalha. Total. Né? Eu tenho participação acionária em 7 empresas. Eu também, tenho 8 CNPJ, sabe? Olha aí que legal. Então, aqui só no acelerador nós estamos chegando a 50 colaboradores. Né? Na Eduz, é uma empresa que eu sou acionista, sou investidor, são mais de 700 colaboradores, a Nectar mais 50, o Grupo Otimiza mais uns 30 e por aí vai. Então, hoje as empresas que o Grupo Acelerador tem participação, a somatória das empresas dá mais de 800 colaboradores. Então, eu estou no dia a dia, no campo de batalha, tomando decisões. Né? E o meu ecossistema de negócio está crescendo cada vez mais. Por isso que a tendência é eu cada vez mais entregar meu palco para outras pessoas também. Porque não tem como eu ficar cada vez mais no palco. Eu vou ficar cada vez menos no palco. Porque o meu DNA é de construtor. Porque eu vejo o empresário como um construtor. Ele constrói negócios. E você só constrói negócios quando você edifica pessoas. Na verdade, a gente não constrói a empresa, a gente constrói o time e o time constrói